A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês uma vez mais. E no nosso vídeo de hoje nós falaremos sobre dicas de leitura bíblica. Recentemente lá no nosso Instagram, um querido amigo em Cristo e recém-convertido nos enviou um direct pedindo para a gente apresentar aqui no canal algumas dicas de como se ler as Escrituras. Acredito que esse vídeo será útil para as pessoas que estão dando os seus primeiros passos na fé, na sua caminhada cristã, e para aqueles que estão lendo ou que pretendem ler a Bíblia pela primeira vez. A primeira coisa que eu diria é: comece a sua leitura bíblica com oração, buscando a Deus. A Bíblia é o único livro em que o autor está com você em todo o tempo. Nós temos esse grande privilégio de ter a presença do Espírito Santo constantemente conosco. E se você é um salvo em Jesus, você sabe que nós somos a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está conosco, o Espírito de Deus está em nós e nós podemos recorrer a Ele em oração, pedindo por iluminação, por entendimento, para que nós possamos compreender a verdade da palavra de Deus. Salmo 119, verso 18, eu gosto muito. E o salmista diz: abre os meus olhos, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Essa é uma ótima oração para se fazer antes de iniciar a sua leitura da Escritura. A segunda coisa que eu diria é para você optar por uma tradução de linguagem mais acessível. Se você está começando agora a ler a Bíblia, talvez a sua leitura fique muito dificultada, muito truncada em razão da tradução bíblica que você está usando. Para aqueles que não têm muito costume com o texto bíblico, começar a ler em uma Almeida Revista Corrigida ou em uma Almeida Corrigida Fiel, seja um texto um pouco mais difícil, mais complicado. Por isso eu queria aqui trazer a indicação dessa Bíblia aqui, que é excelente para aqueles que estão começando aí a sua jornada, que é a NVT, a Nova Versão Transformadora. Essa Bíblia é da minha esposa e ela tem feito uso já há bastante tempo e de vez em quando, né, eu pego também para dar uma lida, porque realmente é uma tradução excelente que traz muita clareza, né, em alguns pontos aí que para quem está começando seja mais difícil de compreender, mais difícil de entender. Você pode optar pela NVT, pela NTLH, pela NVI, são traduções muito boas que vão te ajudar a compreender melhor o texto bíblico se você ainda não tem costume com ele. A terceira dica que eu daria é: comece pelo Novo Testamento. Uma vez eu estava conversando com um amigo, agora ele já se consolidou na fé, está amadurecido na fé, mas no princípio da sua vida cristã, quando ele conheceu a Cristo, ele começou a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento. E quando ele chegou lá em Levítico, ele ficou convicto de que ele tinha que comprar um animal e procurar um monte aí, subir para o monte e sacrificar a Deus aquele animal. E quando ele estava conversando com outro amigo dele sobre esse projeto, o amigo dele disse: olha, comece a leitura bíblica pelo Novo Testamento e especialmente pelo livro de João. Quando ele se depara ali já no início com o texto que Jesus é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, a sua mente começou a se abrir e ele começou a compreender que, embora o Antigo Testamento é palavra de Deus, algumas coisas já não são mais para os nossos dias, inclusive o sacrifício de animais, porque tudo isso apontava para Cristo e se cumpriu em Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Esse foi um fato que eu nunca vi mais ocorrer em nenhum lugar e com mais ninguém, apenas com esse amigo, mas é um fato que ilustra bem, né? Dependendo de como você lê as Escrituras ou por onde você começa, você pode ter uma interpretação bastante equivocada. Então, para você que é novo convertido, que está dando os primeiros passos agora, eu diria: comece pela leitura do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E seguindo ali pelos restantes livros do Novo Testamento, e depois leia o Antigo Testamento à luz do Novo, porque com toda certeza a sua compreensão bíblica será muito maior se você seguir aí essa sequência. Uma outra dica que eu dou é: não pare nos textos bíblicos, leia a Bíblia de forma rápida. E deixa eu tentar explicar melhor. Quando eu digo rápido, não estou dizendo para você ler apressadamente, não estou dizendo para você ler atropelando o texto, né?
mas para você fazer uma visão panorâmica, sabe? Como que fazer um voo de helicóptero assim por cima, sem se deter em muitos pontos. Leia a Bíblia e quando você encontrar um texto assim um pouco mais obscuro, um pouco mais difícil para você, ao invés de você querer compreender, risca ali com a caneta, né? Faz um pontinho de interrogação, que quando você voltar lendo as escrituras pela segunda, pela terceira vez, você já vai ver que aquele cabo de guarda-chuva já não terá mais em sua cabeça, porque à medida que você vai lendo, você vai compreendendo e outros textos da Bíblia vão trazendo luz àquele texto que você não tinha compreendido anteriormente, né? Então faça uma leitura rápida, não se detenha muito, tenha uma visão panorâmica do geral ali da escritura, e quando você tiver uma dúvida, marque ali com um pontinho de interrogação, porque quando você voltar lá, você tem 100% de chance, né, de já ter compreendido aquele texto bíblico. É claro que vai ter muitos textos aí difíceis que vai demorar muito para nós compreendermos, vai requerer muito estudo bíblico, muito aprofundamento da palavra, mas basicamente faça isso que vai dar certo. Eu tenho feito isso na minha jornada de leitura da palavra e tem funcionado bastante para mim. E a última dica que eu dou é: leia a Bíblia constantemente, leia a Bíblia diariamente, não passe um dia sem ler a palavra de Deus, não passe um dia sem ler as escrituras. Talvez você até comece com pouco, com um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, né? Mas não deixe de ler as escrituras. Procure um lugar tranquilo, um lugar que você tenha paz, que você tenha silêncio, para que você possa se concentrar e ler a palavra de Deus, e eu tenho certeza que a sua fé será ricamente fortalecida. A leitura bíblica é algo muito importante para um cristão. A W. Tozer conta a história de um jovem que chegou para o seu pastor e perguntou: pastor, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E o pastor respondeu dizendo: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Então ambas as coisas são necessárias. Por isso que eu digo, comece orando, né, pedindo que o Senhor ilumine a sua mente e leia as escrituras. Esse é um ponto essencial para a nossa fé cristã. E se você é um novo convertido e se dedicar à leitura das escrituras, com toda certeza, você terá a sua fé mais fortalecida, mais consolidada, mais amadurecida, mais precavida contra as heresias, contra os falsos ensinos que nós vemos por aí. Então, leia mesmo, e leia com fome, leia com sede, leia com muito desejo a bendita e preciosa palavra de Deus. Eu vou finalizando por aqui. Essas são as dicas que eu deixo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, deixe no seu comentário o que você pensa a respeito desse assunto e compartilhe também com mais pessoas para que elas também sejam alcançadas com a mensagem desse vídeo. Deus abençoe a todos vocês e nos vemos em nosso próximo vídeo aqui no canal Buscai no Livro do Senhor.